Atlético Paranaense define valor de terãs para negociar com o Flamengo. Braz deixa escapar plano do Flamengo para a reta final do Brasileirão. É oficial, galera, meia atacante assina com o Flamengo. Negociação do terreno do estádio do Flamengo fica parada devido à indefinição do governo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. Braz deixa escapar plano do Flamengo para a reta final do Brasileirão. Nessa terça-feira, a CBF definiu o mando de campo das finais da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O Jairzinho, o furacão da Copa do Mundo de 70, deu sorte e o Flamengo vai fazer o jogo da volta no dia 19 de outubro aqui no Maracanã, como todos os flamenguistas estavam torcendo. Lembrando que o jogo de ida vai ser no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, lá na Arena Neoquímica, em Itaquera, São Paulo. Os dois jogos serão transmitidos pela TV Globo, em TV aberta, e vão começar às 21h45, horário de Brasília. A escolha foi feita por meio de um sorteio realizado na sede da entidade da CBF, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 10 bolinhas, 5 do Flamengo e 5 do Corinthians. Aí o Furacão foi lá e pegou a nossa, beleza? Presente no evento, o Marcos Braz, em entrevista, deixou escapar o plano do Flamengo para a reta final do Brasileiro. Aspas, a gente acredita no título e vamos lutar até o final. Enquanto matematicamente for possível para o Flamengo, a gente vai entrar em campo, vai lutar e acredito com a equipe titular, para que a gente possa fazer um grande final de temporada, disse lá o Marcão. Apesar de estar 12 pontos atrás do líder, Palmeiras, o Marcos Braz garantiu que o Flamengo ainda acredita na conquista do título. Aí eu te pergunto, será que se o Braz tivesse que apostar o dinheiro dele nesse Campeonato Brasileiro do Flamengo, será que ele faria isso mesmo? Eu duvido muito, Ele, como vice-presidente, ele jamais vai poder dizer que o Flamengo já jogou a toalha. Mas a gente sabe muito bem que só um milagre faz com que o nosso Mengão passe o Palmeiras e seja campeão, Infelizmente. A gente tem que ser realista, pessoal. Ele mesmo foi um dos responsáveis, junto com o Landim, pelo insucesso na tabela do Flamengo, ao não demitir o técnico Paulo Souza na hora certa. Deixou o cara fazer um monte de besteira por um tempão e não quis dar o braço a torcer, porque foi ele que contratou o português. Na minha opinião, o Flamengo vai brigar, sim, pelo vice-campeonato de novo e ponto. Ano passado a gente foi vice, vou fazer o quê? E vai levar para casa a bagatela de 31,3 milhões de reais, para colocar dentro dos seus cofres. Enquanto o Palmeiras vai ganhar 33 milhões com o título. Paciência, vida que segue. Vamos para a Libertadores e vamos para a Copa do Brasil. É isso aí, simples assim, é fato. Diego Ribas é contratado pela Rede Globo para ser comentarista. Os próximos passos do Diego no futebol já estão definidos. Aos 37 anos, o jogador já definiu que não vai mais renovar com o Flamengo para a próxima temporada. E de acordo com o jornalista Marcos Coelho, Diego Ribas e a Rede Globo chegaram a um acordo e o jogador vai comentar nos canais da emissora durante a Copa do Mundo. Ele não vai ter que ir para o Catar, porque vai ficar trabalhando aqui em estúdio com a emissora no Brasil. Vale destacar que o Diego Ribas é um jogador que dedicou parte do seu tempo nos últimos anos para as redes sociais, um canal no YouTube, e conta com o Instagram ativo. O volante se tornou uma espécie de influencer digital, sem contar o estilo palestrante que ele tem. Essas duas características midiáticas colaboraram para a sua escolha pela Globo. Muito legal, gostei demais, o Diego fala muito bem e com certeza vai desempenhar o seu novo papel como comentarista com muito sucesso. E dale, Diego, eu torço muito por você, meu querido, você merece tudo de bom. Notícia boa essa, Rodrigo Caio treina com bola e deve voltar a ser relacionado para o duelo contra o Bragantino. O zagueiro já fez treinamento com o grupo e, inclusive, participou das atividades que focavam os jogos contra o São Paulo, e o Fluminense.
mas não foi relacionado por medida de precaução, mas agora ele deve retornar contra o Bragantino no Maracanã, no dia 1º de outubro. O departamento médico só quer liberar o jogador quando ele estiver 100%. O Rodrigo ele teve uma lesão no joelho esquerdo que o tirou dos gramados por cerca de 2 meses. A princípio, ele seria operado, mas o departamento médico resolveu tratar a lesão pelo método convencional e parece que a medida deu certo. O jogador já está praticamente recuperado e pronto para voltar. A comissão técnica quer preparar o Rodrigo para os jogos contra o Atlético Paranaense pela Libertadores e contra o Corinthians pela Copa do Brasil, dando ritmo para ele nas partidas do Brasileiro. Bora lá, Rodrigo, torço muito por você, meu filho. Pô, essa aqui de novo, olha só, Flamengo é multado pelo STJ. Para chegar à decisão da Copa do Brasil, o Flamengo eliminou São Paulo com 2 vitórias, né? Porém, foi punido mais uma vez por um ato contra o tricolor paulista. De acordo com o jornalista Renan Moura, o Flamengo foi punido pelo STJD nessa terça-feira devido ao uso de sinalizadores pelos torcedores na partida de ida no Morumbi. O Flamengo foi punido a pagar uma multa de R$3 mil, onde, na oportunidade, a partida foi paralisada por 30 segundos até os rubro-negros apagarem os sinalizadores na arquibancada. Durante o julgamento, o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, falou sobre a situação. Aspas, é uma questão muito complicada. A gente entende a posição da justiça em condenar, mas é muito difícil o Flamengo fazer algo além num jogo em que é visitante. O clube faz campanhas, não via paralisação e não houve gravidade, disse lá o nosso advogado. É brincadeira isso, né não, pessoal? O Flamengo toda hora está sendo punido a pagar multas pela falta de educação de alguns torcedores que sabem que é proibido o raio do sinalizador, mas eles insistem em soltar a porcaria do negócio. Na minha opinião, o cara que fizer alguma coisa errada deve ser preso e ficar pelo menos uma semana na cela refletindo a besteira que fez para não fazer mais. Enquanto só o clube for punido, a gente vai ver isso aí acontecer toda hora. Ele também deve ser multado num valor bem alto para poder ficar chorando aí a grana que perdeu. Aí eu te pergunto, você concorda em multar e prender, deixar em cana mesmo um cara desse? Coloca aí. Atlético Paranaense define valor de Terãs para negociar com o Flamengo, né? O Flamengo segue de olho nas oportunidades que surgem no mercado de transferências, com o objetivo de reforçar ainda mais a sua equipe para a próxima temporada. O meio-atacante Terãs do Atlético Paranaense é um dos nomes sondados pela diretoria do Flamengo para chegar ao clube em 2023. O time paranaense, inclusive, já definiu um valor para vender o jogador para o Flamengo. O Atlético pede cerca de 5 milhões de euros, 25,85 milhões de reais na cotação atual, para vender o Davi Terãs no próximo mercado de transferências. O Flamengo, por sua vez, ainda não formalizou uma proposta e aguarda a abertura da janela de verão para analisar a quantia destacada pelo time paranaense para ceder o jogador. A informação é do Portal Gol. Aos 28 anos, o Terãs é considerado um dos destaques do Atlético. O meia-atacante disputou 44 partidas, marcou 14 gols e anotou 7 assistências. O Uruguai possui uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos realizados com o time paranaense. Pessoal, trata-se de um bom jogador que se encaixaria muito bem no elenco do Flamengo, principalmente sendo reserva aí do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Por isso, eu vejo com muito bons olhos a sua contratação. Aí eu te pergunto, você contrataria o Terãs para o Flamengo? Coloca aí. Beleza, beleza, beleza. Se você está curtindo esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like. Não custa nada. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho, pronto, simples assim. Muito obrigado. É oficial, pessoal, meia-atacante assina com o Flamengo. Sempre de olho em jovens ao redor do Brasil, o Flamengo acertou a contratação de mais uma joia para a base. Trata-se do meia-atacante Henrique Benco, que assinou um contrato de formação com o Flamengo.
O jogador de 15 anos estava no Grêmio Osasco Audax São Paulo e fechou em definitivo com o Flamengo. O meia chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo no Paulistão Sub-17 com 4 gols. Ao todo, ele atuou em 17 partidas, fez 5 gols e deu 4 assistências. Ele tem como características principais o passe, a boa finalização e a boa visão de jogo também. Henrique completa 16 anos em dezembro e chega para reforçar as equipes Sub-16 e Sub-17 do Flamengo. Seja muito bem-vindo, garoto Henrique. Boa sorte para você, meu filho. Essa aqui é para a gente fechar e preocupa. Negociação do terreno do estádio do Flamengo fica parada devido à indefinição do governo. Que coisa, hein, ó? Landim tem o sonho de construir o estádio do Flamengo e está realizando todos os trâmites para conseguir fazer isso. Mas o processo ele tem estado aí um pouco mais lento devido a uma indefinição. De acordo com o jornal o Globo, mesmo apesar das promessas do presidente Bolsonaro, a negociação entre Flamengo e Caixa segue parada. O jornal relatou que, segundo fontes do governo, não há nada definido e o assunto parece um jogo de empurra. O Bolsonaro, ele tenta a reeleição e busca dar notícias positivas sobre as tratativas, mas as coisas andam lentamente. A gente sabe como é que é isso, político, né? A Vinci Partners é a empresa responsável por estudar a proposta feita pelo Flamengo e avaliar as exigências para viabilizar o projeto. Porém, um estudo ainda sobre bilheteria, vendas de cadeiras cativas e camarotes não foi entregue ainda pelo Flamengo à empresa. O desejo da diretoria do Flamengo é efetuar a compra do terreno em novembro e entregar como presente aos torcedores no aniversário do clube, dia 15 de novembro. Todos os esforços estão sendo feitos para isso acontecer. Meus amigos, é duro. E aí, presidente Bolsonaro, cadê você? Cadê a ajuda que você prometeu aí pra gente? Será que é só aquele papo furado de político em final de campanha aí para ganhar votos? Agora vou te dar um conselho, presidente, toma cuidado. O senhor está mexendo, está se compromissando com mais de 45 milhões de votos que podem decidir a sua reeleição ou não. Abre o olho, Bolsonaro, o negócio está parado. Essa não, presidente, o seu adversário prometeu e fez lá o estádio do Corinthians. Lembra disso, né? E aí, vai ficar parado? Vai ficar vendo o circo passar? Vai ficar só de papo furado? Se mexe aí, presidente! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar. Isso ajuda demais no nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!